Boa noite. Tudo bem? Um mês, né? Um mês. Mês de outubro. Mês importante. Primeiro porque já estamos aí há 2 meses do final do ano, né? E a questão é, o que foi que nós fizemos até aqui? Ainda dá tempo, né? Se não tivermos ainda ações que nós possamos reconhecer como algo que tenha sido significativo para 2023, ainda dá tempo. Faltam 2 meses para que a gente vire novamente o ano. E há poucos dias eu pensava exatamente o que é virar o ano, né? Porque se só o ano for novo e nós formos velhos, então virão os anos e nada acontece. Fundamental é que a cada ano nós sejamos capazes de virar o ano e virar a página de uma história e começar uma novinha em folha. Hoje eu escolhi um tema que é muito importante e significativo. Já ouviram falar em crenças limitantes? Já? O que são crenças limitantes? Quem me diz? São o quê? Fala Bahia! São paradigmas, né? Já ouviram falar da metáfora do elefante acorrentado? Você botou aí, Cari? A metáfora do elefante acorrentado? Naquela época vergonhosa, onde os circos se utilizavam de animais para levar o público ao circo, uma criança observava que um elefante é um animal forte. E este animal forte e potente, porque um elefante tem uma força capaz de derrubar uma árvore de tronco espesso. E ele observou que naquele circo onde ele foi assistir, pós-apresentação que o elefante ou elefantes faziam, eles eram acorrentados, a perninha posterior de trás do corpo era presa numa corrente e esta corrente presa numa estaca. E eu me lembro ainda que assim realmente era verídico. Eles ficavam presos numa estaca que absolutamente não seria capaz de impedi-lo de sair se ele soubesse que poderia sair. E a história do elefante acorrentado é justamente isso. Quando o elefantinho nasceu, logo que nasceu, ele foi atado e acorrentado a uma corrente ou a uma corda com uma estaca e ele tentou uma vez sair daquela situação, não conseguiu. Foi crescendo e tentando sem conseguir. O que foi que aconteceu com ele? Desistiu de tentar e não sabia de todo o potencial que ele possuía e que poderia tranquilamente, se puxasse com um pouco de força, quebrar aquela corrente e sair daquela prisão, daquele, alguém disse aí, né? Daquele paradigma de lhe manter contido e aprisionado. Uma crença limitante é exatamente isso. É a corrente e é a estaca que prende o elefante naquele lugar, sem que ele saiba que pode fazer diferente. Isto porque
Porque esta crença surge quando ele ainda é muito pequeno e ele não sabe de toda a capacidade que ele possui, de toda a força que ele possui. E olhem que o elefante é considerado o animal, junto com golfinhos e baleias, são os animais mais inteligentes e que têm uma inteligência que poderia se aproximar à possibilidade de uma inteligência humana, mas não sabe que é capaz. Assim como o elefante, aprisionado e acorrentado na estaca e na corrente, somos nós. Por isso, escolhi o tema de crenças limitantes, porque se nós não descobrirmos o nosso potencial, como nós iremos quebrar estas correntes e nos tornarmos livres? Já está nele aí, né? Preso ali, ó. Começou pequenininho, né? Era pequenininho, acorrentado numa estaca, foi crescendo e não percebeu que ele tinha força e habilidade suficiente para se livrar daquela corrente. Aí eu trouxe uma frase que diz assim: viver em uma utopia é como ser um elefante forte, mas preso por uma simples corrente que o prende a dogmas discutíveis, a crenças que o limitam, que o escravizam. Então eu pensei que, para nós, já que o mês passado nós refletimos algo também neste contexto, e eu trouxe para vocês o mito da caverna de Platão. Vocês estavam aqui? Quem estava? Nós falamos do mito da caverna, não foi? Então hoje eu inclusive vou relembrar o mito da caverna, porque crenças limitantes nos fala muito de cavernas que nós nos colocamos e lá ficamos aprisionados. Passa aí para mim, meu amor, por gentileza. Pronto. Crenças limitantes, como elas nos afetam. Pode colocar, tá, meu bem? Entendendo o que é uma crença limitante. Crenças limitantes são pensamentos impositivos adquiridos na infância e desenvolvidos ao longo da vida, que acabam se tornando nossas próprias verdades. Desenham os nossos comportamentos. Quem aqui, quando era criança, não foi comparado a outra criança? Você foi? Quem foi comparado na escola, por exemplo, com uma colega, a colega mais inteligente, a mais bonita, a mais sociável? Alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão aí para eu saber se junto comigo tem mais alguém. E dentro de casa, já foram comparados a irmã mais velha, ou a mais nova, ou a do meio, ou ao único irmão que se tem? Então vocês sabem o que é uma crença limitante. São experiências vividas por nós que acabam por repetição, nos fazer ter uma autoimagem a partir daquilo que dizem que nós somos. E de tanto ouvirmos dizer que somos, acaba acontecendo o quê? Nós acreditamos. E essa é a pior parte. Porque no momento em que nós acreditamos, nós criamos uma verdade irreal para nós. E isto é enfermiço.
E isto nos adoece. Eu não sei se eu contei aqui, quando eu estava na minha primeira infância, eu comecei a ler em função do meu irmão mais velho, 6 anos mais velho do que eu, já saber ler e tal, e ele gostava muito de ler livros. E ele sentava para ler, eu sentava junto dele e dizia que estava lendo sem saber ler. Até que fui aprendendo, então antes de entrar na escola, eu já sabia ler, mas tinha dificuldade para escrever. Se fosse agora, ia ser taxada ou rotulada com qualquer uma desses transtornos que hoje nós somos, né? Ou é transtorno do espectro autista, ou é hiperativo com o quê? Isso, ou é qualquer coisa. Importante é que nós peguemos as pessoas e coloquemos ele dentro de uma caixa e que a gente dê o rótulo para ele. Então, se fosse hoje e não lá atrás, né? Já que eu tenho 60 anos, eu poderia ser considerada uma pessoa que tinha déficit de atenção, porque eu sabia ler, mas eu tinha dificuldade com a escrita. Por quê? Acho que eu já falei sim. Porque eu estudava numa escola que tinha um pomar. Então tinha mangueira, tinha goiabeira, tinha um monte de frutas neste pomar. E as salas de aulas, elas tinham espaços que nós podíamos vislumbrar o que estava lá fora. Então imagine, a criatura está dentro da sala de aula, acorrentada e com uma estaca agarrada no pé, desejando estar onde? Correndo lá fora, subindo em árvore, porque já que nós somos, a minha família é do interior, era muito normal que eu tivesse nascido e crescido subindo em árvores. Desejava estar fazendo aquela construção, mas era o momento de estar onde? Na escola. E aí o que acontecia? Enquanto a professora estava lá fazendo as anotações que deveria ser colocado no caderno para fazer em casa, eu estava de olho na manga, na goiaba, natural, né? Natural. E aí, quando ela verificava que eu não havia feito as anotações necessárias, eu era o quê? Lenta. Burra. Eu ouvi muito essa expressão. Hoje, ainda bem que as pessoas se preparam, estudam e se preparam para ser educador, porque ser educador é aquele que também respeita o limite do outro. Mas eu fui chamada de burra várias vezes. Isto poderia ter sido algo que comprometesse a minha infância, a minha adolescência e a minha idade adulta? Tranquilamente. Tranquilamente. Mas ao contrário, no momento em que eu fui considerada burra e lenta, eu resolvi provar a mim mesma que eu não era. Então virei a chave. Mas isso foi sem sofrimento? Não. Isto foi sem dor? Também não. E aí vejo hoje meu neto de 5 anos, que também tem dificuldade com a escrita, e ele é altamente, como eu, disperso. Porque se ele estiver fazendo a tarefa e passar um passarinho, ele vai olhar para o passarinho. Se o cachorro passar, ele vai olhar para o cachorro. E aí eu fico observando aquela criança e aí começam as questões. Leva para um neuropsicólogo para ver se esse menino é autista. Leva para não sei quem para ver se esse menino é aquilo outro. E se esta criança simplesmente estiver em fase de adaptação a este corpo,
que ele está utilizando. Aí nós vamos fazendo o quê? Criando enredos, criando histórias, criando condições que limitam, acorrenta e prende na estaca. E se nós não tivermos um desempenho psíquico que possa nos ajudar neste processo, nós podemos ficar igual o elefante, igualzinho. Nós vamos crescendo, acreditando verdadeiramente que tudo aquilo que dizem que nós somos, verdadeiramente nós somos. E aí criamos o que nós chamamos de uma autoidentidade e de uma autoimagem distorcida a respeito de quem verdadeiramente nós somos. O quanto é importante, principalmente nós, e aí foi a maioria de vocês que levantaram a mão, que já foi comparado a um colega, a um irmão, a um profissional no mesmo ambiente que eu estou inserido. O quanto é importante nós quebrarmos este protocolo psíquico de que nós somos verdadeiramente aquilo que estão dizendo que nós somos. Porque senão nós ficaremos dentro de um círculo daquilo que disseram que nós somos, daquilo que estabeleceram que nós pudéssemos verdadeiramente ser. Passe para mim aí, Karen, por favor. Ali aquela imagem, depois que eu pedi para passar, eu falei da imagem, né? Volta aí. Ah, voltou. Observem essa imagem, né? Tem alguém manipulando a mente deste indivíduo. E crença limitante, ela vai encontrar repercussão em mim, mas normalmente ela surge na minha existência a partir do contato com outras pessoas. Por isso, na primeira infância, isso é tão significativo e por isso, na maioria das vezes, nos maltrata tanto. Porque é a mesma história do elefantinho, né? Nós ainda não sabemos de toda a capacidade que nós possuímos e de tanto dizerem que nós somos, ou melhor, que nós não somos, nós acabamos acreditando. E aí, quando nós passamos a acreditar, passa a ser uma verdade. E depois desvincular isto que eu tomei como verdade a meu respeito é muito doloroso e muito sofrido. Então é muito importante que a gente esteja o tempo todo quebrando estas correntes que nos aprisionam um estado que não nos pertence. Até aí tudo belezinha? Passa aí agora, Karen. E de que forma estas crenças limitantes influenciam na nossa vida? Olha as frases, tá? Vê se vocês já ouviram em alguma época da vida de vocês. Você deixa tudo pela metade. Você não faz nada direito. Seu irmão é muito melhor que você. Esta é uma crença limitante familiar. Acontece muito dentro dos nossos lares. E detalhe, não é por maldade, é justamente o contrário, é por amor. E por amor, às vezes, nós cometemos equívocos imensos em nome deste amor. Ora, eu não posso comparar uma pessoa com outra porque cada ser humano é único. Então, se eu tenho 2, 3, 4 filhos, naturalmente, cada um desses filhos funcionará de forma diferente. E há que ter esta madureza,
este entendimento, tanto do paterno quanto do materno, para entender que cada ser humano é único. Então eu não posso estar fazendo comparações. Na minha casa nós éramos 4 filhos, 3 mulheres e um homem. O menino era o quê? O rei. O menino era o rei. O menino não, se ele sentasse para tomar café e faltasse uma colher, enquanto as irmãs não botassem a colher, ele não tomava café. Responsabilidade de quem? De mamãe, que dizia que onde tem mulher, homem não trabalha. Aí o que foi que aconteceu com esse garoto? Era garoto, ficou rapaz, ficou homem e encontrou uma maluca, que aquela mulher não é certa da cabeça, que continuou fazendo a mesma coisa que a mãe do maluco fazia. Essa mulher é certa da cabeça? Não, ela não é. Ela não é normal. Né? Se a gente vai rotular as pessoas, essa pessoa não pode ser normal. Porque ela é a companheira, ela não é a mãe. Novamente a gente se esbarra aí numa crença limitante, porque as irmãs tinham que fazer, então ele foi em busca de uma companheira que seguisse aquela crença de que ele tinha que ser servido. Agora que já estão, ora, se sou eu, já estou na terceira idade, ele que é o mais velho já está passando aí, né? E ela aos poucos, já com muitos anos de casamento, hoje, apesar de continuar fazendo tudo que mamãe fazia, ele já coloca uma roupa na máquina para lavar, ele já lava um prato, ele já faz higiene de banheiro e já ajuda dentro de casa. Ou seja, numa linguagem mineira, esta criatura foi fazendo o quê? Comendo pelas beiradas. Portanto, ela nem é tão louca. Ela é muito inteligente. Eu tenho uma amiga que é mãe de santo e é candomblessista, que ela diz assim: minha filha, você já viu alguém quando quer pegar passarinho, dizer sou passarinho? Vai fazer o quê? Vai atrair o passarinho para que ele caia na arapuca e aí já era. Quando ele pensa que ele é o rei, a coroa está na cabeça de quem? Dela. Olha, eu tenho muita história, viu? E dentro de casa, então, é coisa. Então, esta pessoa, ela cresceu, foi menino, cresceu dentro de uma crença limitante, onde o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa e vai promover o bem-estar deste indivíduo. Isto porque esta mãe também foi educada a partir desta mesma ideia. Ou seja, é uma família de elefantes acorrentados na estaca. Então, esta é uma crença limitante familiar. Olha esse agora aqui. Só as pessoas ricas são felizes. Já ouviram isso? O mundo está muito perigoso. Já ouviram isso? Crença limitante. Crença limitante também está ligado ao externo, ao social. E olha esse aqui. A sociedade só o aceitará se você tiver o estereótipo tipo X. Se você for loiro, loira, corpo arrumado, magra de preferência, mamas grandes, no momento a moda é as mamas serem, depois é pequena.
depois é para a gente ser mais cheio, depois é para ser uma tábua. Isto é crença limitante quando a gente se permite entrar a partir de crenças que pertencem ao coletivo. Esse social, então, é vasto. Sempre sou o último a ser reconhecido, vocês já ouviram isso? Todo mundo é valorizado, menos eu. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Meus relacionamentos nunca dão certo. Porque parece que eu tenho o dedo... Ah, vocês falam isso, né? Vocês sabem na risca. Parece que eu tenho o dedo podre. Eu só acerto no errado. Por que será, né? Por que será que eu miro e acerto no errado? Será que isso não é a partir de ideias equivocadas que eu tenho a respeito de mim e do que são relacionamentos saudáveis? Aí atrás, há uns anos atrás, eu tenho uma sobrinha que também é minha filhada. Olha que problema! Além de sobrinha e a caçula da minha irmã mais velha, também é minha filhada. Ora, qual é o papel da madrinha? Fazer o papel do materno, né? E aí minha sobrinha casou com 16 anos, não deu certo com o primeiro casamento, casou com o segundo, casou com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, foi casando. E todas as vezes que nós conversamos, que batíamos um papo, ela dizia: minha tia, você precisa me ajudar. Para quê, minha filha? Porque todos os homens que eu arranjo são iguais. Como assim? Existe dessa turma algum que seja igual ao outro? Não, todos iguais, porque todos me ofendem, fazem isso, fazem aquilo. Aí eu escutei, porque é o papel da madrinha também, né? Isso, minha filha, por que você precisa se maltratar tanto, se judiar tanto, ao ponto de buscar pessoas que façam isso por você? Não é melhor, então, você se maltratar logo do que delegar para outra pessoa que faça isso porque você não tem coragem de fazer? Já está fazendo terapia? Ainda não, vá porque você não está certa da cabeça. Porque se você precisa de alguém para lhe maltratar, então tem alguma coisa errada com você. O que é isso? Crença limitante e é pessoal. Não consigo fazer ginástica. Aqui sou eu, tá? Porque não tenho tempo. Aqui sou eu, tá? Aqui sou eu agora. A outra chegou a botar a mão no rosto. Próxima semana começa a fazer aí também, né? Aí são dois tipos de crença, tá? Uma crença ligada à desculpa. Eu não faço por isso, ou eu vou fazer para diante e postergar. Isso se chama autossabotagem. Ou eu deixo de fazer algo, o avião é perigoso. Isso era outra crença minha. O avião é perigoso, eu não viajo de avião porque avião é perigoso, é medo. É uma crença limitante também, né? De conteúdo interno. Você não deve ter pensamentos que confrontam as luzes da religião. Essa é perigosa. Porque essa traz fundamentalismo, que foi o que eu tratei no mês passado. Deus está vendo tudo que você faz e julgando os seus pecados. Então Deus é desocupado e não tem o que fazer. Então, o Criador que poderia estar por aí criando e está de olho em você, aquela pessoa única no universo, capaz de errar para Ele poder
julgar. Então, essa crença limitante ligada à religião é algo muito importante e significativo, porque às vezes nós não só estamos vinculados a ela, como imputamos ao outro a mesma coisa. Já que nós estamos num processo de não ter lógica naquilo que nós acreditamos, nós saímos repetindo esses padrões e levando adiante algo que poderia ser discutível. Eu já vi que você levantou, já estou aqui no próximo. Passa aí, minha querida. Porque agora... Passou? Ah, boa menina. É assim, levantou, passou, que é para não perder tempo. E onde estou com todas essas crenças, essas correntes que estão me limitando a uma estaca, e aonde eu quero chegar? Simples, esses passos. Conhecer e reconhecer que possui, porque muitos de nós nem conhece, nem reconhece, sequer é capaz de identificar e analisar, porque é preferível não enxergar o que pode ser mudado e mudar. Aí vem o querer. Por isso a gente diz que ninguém motiva ninguém. Que nós podemos fazer o quê? Estimular o outro a ter uma nova visão de si mesmo. Motivá-lo. Ou dizer a ele, você vai fazer, você vai mudar. Nenhum de nós é capaz de fazer, e muito menos a religião, se ele não quiser. Então, querer é fundamental. Liberar seu passado, se auto-perdoar. Para que aí nós possamos estar inteiros nessa questão de não termos e de não estarmos escravizados em crenças limitantes. Questionar. De por que adotei esta crença a respeito de mim mesmo e neutralizá-la. É aquilo que eu falei a vocês. Eu era lenta, eu era burra. Eu mostrei para mim que eu nem era uma coisa, nem era outra. Só precisava de quê? De estímulo. E por último, uma construção, uma nova construção. Então, um tema como esse nos diz assim, olha, o que já foi até aqui, já foi, está lá atrás. O que é que você quer para aqui e agora? E de que forma você é capaz de construir para diante? Passe só a última para mim aí, Kari. Deixa eu ver se eu botei. Eu botei? E esta é a mensagem final deste tema, que trata de como as crenças limitantes nos afetam. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. E esta caverna é você mesmo. E este tesouro são as nossas habilidades e possibilidades de ser. Gratidão, muita paz.